Graça e paz, amados. Por gentileza, abram comigo em 2 Coríntios capítulo 7, versículos 10 e 11. O texto bíblico diz assim, nessa versão da NVI, que vai ser a melhor tradução para a gente compreender o que de fato Paulo está querendo nos transmitir pelo Espírito. Então leiam comigo, por gentileza, aqui no texto de 2 Coríntios 10 a 11. 7, de 10 a 11. Juntos. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. E em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Pai, te agradecemos por este dia, Senhor, que a tua graça nos ajude agora no compartilhar da tua palavra, abrindo nossos olhos e dilatando nosso coração. Queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amados, quando Deus quer falar algo à sua igreja, Ele vai bater naquela tecla até que a gente possa compreender, até que a gente possa discernir. Essa semana tivemos uma semana muito especial para quem pôde participar, ou presencialmente, ou mesmo pela internet. Mas foi um chamado ao arrependimento. Todas as noites, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e ontem também os jovens disseram que tiveram um culto aqui, que para alguns foi o melhor culto da vida, porque eu penso que o Espírito de Deus vai removendo as impurezas e vai falando, e vai transformando, e vai ministrando. E eu sinceramente queria nesse domingo trazer uma palavra diferente de arrependimento. Eu queria, no meu coração humano, na minha visão humana, vamos consolar um pouco o povo, enxugar as lágrimas, falar alguma coisa que possa trazer ânimo. E eu confesso aos irmãos que quando Deus fecha uma porta, ninguém abre. Por mais que eu tenha buscado uma outra palavra, e olha que busquei, sexta-feira à noite, sábado, o dia inteiro, a madrugada de sábado para domingo, hoje pela manhã acordei bem cedinho, perdi o sono, não estou muito bem de saúde, mas não foi por isso, porque eu entendia que Deus queria falar alguma coisa, eu não sabia o que era, até que vai afunilando e vai pesquisando e entrego tudo nas tuas mãos, o que o Senhor quer falar. Então nessa manhã ficou bastante claro, passa limpo o que vocês ouviram. Passa limpo para ver de fato se nós participamos de uma programação ou se nós entendemos uma mensagem. Ou se nós abrimos a carta e lemos a carta que Deus nos mandou ler. E o que a gente fez com a carta que Deus nos deu. Isso ficou tão claro que quando bateu a direção e o versículo, nunca tinha entendido esse versículo como entendi nessa manhã. Procurei várias versões para poder captar o espírito do que Paulo estava querendo dizer. Porque, na verdade, Deus está querendo fazer com que a gente passe a limpo a nossa vida para verificar que tipo de tristeza é a que nós sentimos. É a tristeza segundo o mundo ou é a tristeza segundo Deus? A tristeza segundo o mundo é aquela que nós sentimos como consequência dos nossos erros naturais. Quando nós tropeçamos, quando nós adulteramos, quando nós roubamos, quando nós mentimos, quando nós traímos, certamente nós vamos colher as consequências dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas. Essa é uma questão clara, natural e lógica. Mas esse é o sofrimento do mundo. É o sofrimento que vem, essa é a tristeza que vem como resultado de você ter errado. E então você colhe os efeitos dos erros cometidos. Então essa é a tristeza segundo o mundo. Mas a tristeza segundo Deus é aquela onde você se deixa constranger, é aquela na qual você não se sente primeiramente diante dos homens, nem diante das consequências. A tristeza segundo Deus é aquela que te apresenta Deus em primeiro lugar. E aí você se constrange por você ter pecado contra Ele, por você ter feito algo que tenha magoado o coração de Deus.
Mas essa tristeza, segundo Deus, não é para condenação, não é para te jogar na vala, a fim de que você se sinta desesperado para a morte ou para o inferno, não. Mas a tristeza, segundo Deus, é aquela que constrange, é aquela que nos apresenta Deus em primeiro lugar, não os outros, nem as consequências. E então, quando de verdade sentimos esse constrangimento, essa tristeza, segundo Deus, vai produzir alguns efeitos importantes em nossa vida. Por que Paulo toca nesse assunto? Porque ele havia escrito uma carta aos Coríntios, e nós conhecemos essa primeira carta aos Coríntios, mas não conhecemos uma outra carta que provavelmente se perdera. Mas nessas cartas, especialmente, ele está falando de uma situação onde um homem passou a dormir, passou a se relacionar sexualmente com a sua madrasta. E essa relação incestuosa não produziu nele nenhuma vergonha, nenhum constrangimento. E também não produziu na igreja nenhum temor, nenhuma sensibilidade para se corrigir aquilo. E as coisas vão tomando um formato de um fermento, quer dizer, um aqui, outro ali, e então a igreja não se constrange por aquilo. E então, quando Paulo decidiu escrever, ele escreveu e depois ele se arrependeu de ter escrito. Por quê? Porque humanamente falando, ninguém gosta de magoar o outro. Humanamente falando, não é fácil você confrontar, não é fácil você escrever, não é fácil você falar. Então, quando ele escreveu aquilo, e aquilo chegou ao coração dos irmãos da igreja de Corinto, e eles ficaram entristecidos, quando Paulo soube, eles estão tristes pela carta que você escreveu a eles. Então Paulo se arrependeu, pensou assim, puxa, será que eu deveria ter feito isso? Será que as palavras não foram muito pesadas? E o coração dele se arrependeu. Mas quando Tito vem trazer a notícia do efeito da carta à igreja, isso trouxe consolo ao coração de Paulo, porque ele percebeu que, ainda que aquela carta por um pouco de tempo tenha entristecido aos irmãos, mas foi uma tristeza segundo Deus, não foi uma tristeza segundo o mundo, porque se o fosse, eles estariam perdidos, mas porque era uma tristeza segundo Deus, então era para salvação. E quais são as evidências da tristeza segundo Deus? Aqui na minha versão, aqui está o versículo 11, mas ali está o versículo 10, por isso eu quis ficar ali no versículo 10. Vejam o que esta tristeza segundo Deus produziu em vocês. Em primeiro lugar, que dedicação. Vamos repetir essa palavra, essas duas palavrinhas? Que dedicação. Diga, a tristeza segundo Deus produz. Que dedicação. O que Paulo está querendo dizer? Que aquele povo, quando abriu a carta, leu a carta, talvez uma, duas, que concentração, que zelo, que dedicação em tomar cada palavra, que dedicação em observar o ensino, que dedicação com que receberam aquela mensagem, entenderam que aquela mensagem era para eles. Qual seria o contrário de dedicação? Desprezo. Como se a mensagem fosse para o outro, não para mim. Como se eu pudesse ouvir aquela mensagem num outro tempo e não agora. Como se o outro necessitasse disso, não eu. A tristeza, segundo Deus, ela te concentra, ela te traz para um lugar onde você se dedica. Eu fiquei pensando numa das cartas de Sardes, que foi uma das que a gente passou durante a semana, que foi a igreja que Jesus disse assim, olha, você pensa que você está vivo, mas você está morto. Mas por que você está morto? Lembra-te do que você tem, ou do que você tem recebido, lembra do que você tem ouvido e guarda-o e arrepende-te. Por quê? Porque de ouvir, eles já tinham ouvido muito. De receber, eles já tinham recebido muito, mas faltava dedicação,
faltava essa primeira palavra, faltava dedicação em ouvir, em receber e colocar em prática, como alguém que recebe essa mensagem dizendo: é para mim, não para o outro, é para agora, não para amanhã. Quem necessita disso sou eu, e a minha vida, a minha salvação depende disso. Então a tristeza, segundo Deus, em primeiro lugar, ela vai produzir no coração dos seus ouvintes uma dedicação sobrenatural, um empenho para ouvir, e depois ouve de novo, e depois ouve de novo, até que aquilo possa montar guarda, até que aquilo possa estabelecer um novo padrão de mente, de pensamento, de sentimento, de andar. Que dedicação! Queria perguntar aos irmãos: quantos vão ouvir as mensagens que foram pregadas aqui durante a semana? Quantos vão pegar o link das 7 pregações, das 7 ministrações e vão ouvir durante essa semana? Levanta a mão. Quantos vão pegar o link e vão ouvir o que Deus falou à igreja de Filadélfia, à igreja de Éfeso, à igreja de Esmirna, à igreja de Tiatira, à igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia, a igreja de Tiatira, já falei? E a igreja de Filadélfia. Quantos vão pegar o link e vão ouvir? Porque a tristeza segundo Deus produz em primeiro lugar dedicação. Dedicação. Foi para mim que Deus falou, não foi para o outro. Foi para minha casa que Deus falou, foi para os meus filhos que Deus falou. Foi para os meus netos que Deus falou, mas meus netos não nasceram ainda, meus filhos não nasceram ainda, mas o que se produz no seu coração hoje, seu filho amanhã vai agradecer: papai, obrigado, porque naquele dia, a palavra que o senhor ouviu transformou tanto a sua vida, e hoje eu sou o beneficiário maior dessa palavra. Jacó colheu a decisão de Abraão e apresentar o filho dele diante de Deus. Jacó colheu, os filhos de Jacó colheram, porque um dia Abraão ouviu a palavra de Deus, e Abraão foi dedicado a tal ponto de receber com zelo aquela palavra, com entendimento aquela palavra, e de ter feito algo que mudou a sua posteridade e a sua geração. Então seus filhos vão agradecer, seus netos vão agradecer. Que dedicação! Segundo lugar, que desculpas. Essas são as desculpas no bom sentido. Porque eles estavam adormecidos. Até a carta chegar, eles estavam adormecidos. Eles não percebiam que aquela atitude estava sendo ruim para uma pessoa, estava sendo ruim para um corpo inteiro. Mas quando a carta chegou e os olhos se abriram, então eles tiveram a oportunidade de se desculparem. Então eles tiveram a oportunidade de se desculparem. Eles tiveram a oportunidade de dizer: gente, como é que eu não percebi isso? Como é que eu não olhei para isso? Desculpa, apóstolo Paulo. Desculpa, igreja. Desculpa, filhos. Desculpa, família. Desculpa, pastor. Desculpa, meu irmão. Que desculpas. Quando Tito chegou para Paulo, Paulo estava apreensivo, sem saber como é que a igreja havia recebido. Mas Tito veio com um relatório e veio mostrando, olha, você lembra do Antônio? Você lembra da Maria? Eles disseram isso diante da sua carta. E na medida em que eles foram falando e foram apresentando o efeito, o poder da carta, aquilo foi trazendo alegria para o coração do apóstolo Paulo, porque as desculpas foram apresentadas. A palavra de Deus diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Quando a igreja começou a ser impactada pela carta, e que eles foram então apresentando as desculpas, não foram desculpas esfarrapadas, mas foram desculpas produto de um arrependimento segundo Deus. Eles foram apresentando suas culpas, eles foram confessando uns aos outros, e foram tomando uma decisão: nunca mais eu entro por este caminho. Não entrarei mais por um caminho de letargia, nem de preguiça. Não entrarei mais por um caminho de imoralidade.
não entrarei mais por um caminho de soberba, de orgulho. Foram apresentando as suas desculpas, foram se deixando lavar, apresentando o coração, abrindo o coração e mandando uma mensagem: olha, diga para Paulo que nós estamos constrangidos. Apresente a Paulo, não deixe ele dormir sem saber que a palavra que ele ministrou produziu alguma coisa verdadeira e significativa em nossas vidas. Paulo estava admirado. Que desculpas. Que desculpas. Que desculpas. Sabe qual que é o contrário das desculpas? A indiferença. A indiferença é o oposto do espírito do que Paulo colheu naquele dia, porque ele sentiu-se confortado, porque ele percebeu que a igreja estava querendo expor, estava querendo colocar para fora, estava querendo se limpar de verdade. E como é que se limpa? Através da confissão. Wesley é um modelo para todos nós. Não somos metodistas wesleyanos, mas até poderíamos ser, porque Wesley, ele foi alguém que entendeu que uma igreja não pode subsistir sem pequenos grupos. Milhares de pequenos grupos nos seus dias foram estabelecidos. Sabe por quê? Para dar oportunidade para os irmãos confessarem as culpas uns aos outros. Para que nenhuma pessoa da igreja ficasse sem a oportunidade de semanalmente dizer: olha, eu pisei no pé de uma outra pessoa, olha, eu falei algo que não devia acerca do outro. Então, semanalmente, eles vinham e abriam os seus corações, e as comunidades, pequeninas comunidades, mas centenas e centenas de pequeninas comunidades, onde semanalmente eles tinham a oportunidade de chegarem um diante do outro para dizer: olha, eu pequei, eu me enveredei pelo caminho da pornografia, da sensualidade, eu falei com a esposa alheia num tom diferente. Paulo está dizendo: que desculpas, que sentimento que se produziu no coração daqueles irmãos mediante aquela carta. E então, na medida em que a culpa é aberta, vem para o sol, vem para a luz, então há perdão e a restauração. E isso é tristeza segundo Deus. Mas primeiro você precisa ser dedicado. Você precisa se dedicar à mensagem que Deus lhe falou, que Deus tem lhe falado. Que dedicação. Que desculpas. Em terceiro lugar, que indignação. Que indignação. Eles não ficaram indignados com quem havia pecado. Eles ficaram indignados com eles mesmos. Que indignação. Põe a mão no seu coração, diga assim: Espírito Santo, nesta manhã, produz indignação ao meu coração. Senhor Jesus, eu necessito desta santa indignação. Uma indignação que vem por causa do fogo do teu Espírito, que grava a palavra no meu coração e me revela o que precisa mudar. Em nome de Jesus. Que indignação. Que indignação. Na Bíblia, há dois personagens que me chamam muita atenção: Saul e Davi. Saul era um rei. Deus havia dado uma ordem para ele: vai lá, junto aos amalequitas, e você vai matar tudo que você encontrar. Animais, tudo que você encontrar, essa é a ordem que eu te dou. Vai lá para os amalequitas e mata tudo. E Saul volta. Quando Samuel vem, houve um balido de ovelhas, um barulho de animais, e fala: escuta, que barulho é esse que eu estou ouvindo aí? Deus não mandou você ir lá e matar tudo? Ele disse: não é porque eu separei alguma coisa para oferecer ao Senhor como sacrifício. E então Samuel disse: tem porventura Deus mais alegria em sacrifícios do que de que se obedeça a sua palavra? Porque obedecer é melhor do que sacrificar.
E naquele momento Saul entendeu a palavra, compreendeu que aquela palavra era para ele, mas ele não ficou indignado com aquilo. Sabe o que ele fez? Ele pediu para Samuel: Samuel, tudo bem, errei, fiz o que não deveria, mas volta comigo para que eu seja honrado diante da minha liderança. Não deixa eu voltar sozinho, porque se eu volto sozinho, sem você que é o sacerdote, todo mundo vai me desprezar. Isso é fruto de quem não está indignado com o que fez. Não caiu no coração dele que aquilo que havia acontecido, não havia caído no coração dele, que aquilo não era hora dele ser honrado, não era hora dele ser dignificado diante das pessoas, não era hora dele ser aplaudido diante das pessoas, era hora dele voltar sozinho sim, era hora dele tirar a sua vestimenta real, e de se vestir de saco, e colocar cinza na cabeça, e deixar que o povo visse no seu constrangimento e na sua indignação. Davi, tempos depois, adultera, e por meio disso, manda matar o marido da mulher com quem ele adulterou. Também não se constrangeu, também não se arrependeu. 9 meses se passam, a criança nasce. Aí tem que vir um profeta para contar uma historinha, para ele descobrir que era com ele. Mas na hora em que ele descobriu, é comigo, eu fiz isso, eu adulterei com essa mulher, eu matei o marido dela, ele diz: pai, pequei contra ti. Não comeu, não bebeu, não se preocupou com o que a sua liderança pensaria dele, ficou indignado com ele mesmo, uma tristeza profunda, uma indignação genuinamente produzida pelo Espírito. Que indignação! Que indignação. E aí sim, a um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Mas para isso você precisa ser dedicado, para ouvir o que Deus fala com você. Você precisa das desculpas, abrir o seu coração e reconhecer a culpa. Que indignação, que temor. Em quarto lugar, que temor, que temor. Põe a mão no teu coração de novo, por gentileza. Espírito Santo de Deus, nesta manhã, produza temor no meu coração. Que o teu temor invada meu coração. E que esse temor seja genuinamente produzido pelos 7 Espíritos de Deus. Em nome de Jesus. Quem foi que escreveu a igreja de Sardes? Jesus. E ele se apresenta como? Quem estava aqui durante a semana sabe me responder. Como foi que Jesus se apresentou à igreja de Sardes? Acabei de dar uma dica aqui pelo que eu acabei de falar. A igreja de Sardes. Eu sou aquele que tem na destra as 7 estrelas, são 7 anjos das igrejas, os 7 anjos das igrejas, os 7 pastores das igrejas, os 7 mensageiros das igrejas. Então, bem-aventurado aquele que ouve a voz do seu pastor. E eu sou aquele que tenho comigo os 7 Espíritos de Deus. Há um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus.
Mas quando ele se apresenta como 7 espíritos, muito provavelmente ele está falando do espírito de Yahvé, do espírito de sabedoria, do espírito de conhecimento, do espírito de entendimento, do espírito de fortaleza, do espírito de conselho e do espírito de temor do Senhor. Os 7 espíritos de Deus que produzem na nossa vida tudo que necessitamos. Os 7 Espíritos de Deus. Porque, meu amado, se eu me encho do Espírito de Deus, eu vou saber ser a melhor esposa do mundo, o melhor marido do mundo, o melhor filho do mundo, o melhor pastor do mundo, a melhor ovelha do mundo, o melhor cidadão do mundo. Porque eu tenho o Espírito de Yahvé, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o espírito de entendimento, o espírito de fortaleza, o espírito de conselho e o espírito de temor do Senhor. Então eu serei preenchido por todas as áreas, e na hora da dificuldade virá discernimento, sabedoria, poder de escolher, fazer a melhor escolha. Receberei da parte do Senhor a sabedoria para discernir quando falar e quando não falar, quando entrar e quando sair, quando repreender e quando consolar. E por que estou falando da igreja de Sardes? Porque é o Espírito de Deus quem vai trazer para cada um de nós essa vida, e que vem como resultado de temor. Que temor! Que temor. Que temor de permitir que algumas coisas continuem acontecendo na minha vida como se ninguém estivesse falando nada. Como se não houvesse nenhuma mensagem diretiva a cada um de nós. Não pense que eu estou chateado com a igreja. Eu só estou falando aquilo que Deus mandou falar para a igreja. Muito pelo contrário, eu amo a todos e não estou apontando nada em específico de ninguém. Mas eu entendo, queridos, que Deus está querendo fazer uma coisa nova na nossa vida. Ele quer fazer uma coisa extraordinária em nossa vida. E a visão que nós temos é a visão que Deus deu a Jeremias em Jeremias capítulo 18, quando ele diz: vai à casa do oleiro, porque lá eu vou falar com você. E aí Jeremias foi na casa do oleiro e viu o oleiro trabalhando sobre as rodas e mexendo no barro. Só que enquanto ele mexia no barro, parte do vaso havia se estragado nas mãos do oleiro. Mas que bênção que está nas mãos do oleiro. Assim é a casa de Israel. Ele pode se estragar nas mãos do oleiro, mas ele tem poder de fazer de novo. Ele tem poder de refazer o vaso que se estragou nas suas mãos. Então o chamado de Deus para a igreja é a igreja como barro sendo moldada, as famílias sendo moldadas, os casamentos sendo restaurados, situações de imoralidade sendo abandonadas, constrangimentos que vêm não como imoralidade, mas como necessidade de acertos no casamento e no matrimônio. É Deus trabalhando o vaso que vai se estragando porque é de barro, porque há inconsistências em nossas vidas. Há inconsistências em nossas vidas. Há fragilidades na esfera da nossa carne. Há fragilidades na nossa formação como pessoa. Mas estamos nas mãos de Deus. E Deus mandou Jeremias ir para a casa do oleiro. Vai na casa do oleiro. E veja como é que eu trato a igreja. Veja como eu trato Israel. Se alguma coisa se estragar, eu faço de novo. Eu faço um outro vaso. Mas se você olhar para o contexto, ele vai fazer um outro vaso, se no meio dessa experiência, a pessoa se arrepende. O contexto é esse. Ele começou a fazer alguma coisa e se estragou. Continua lendo a passagem bíblica e ele vai ver, e você vai ver que ali há uma mensagem de arrependimento. Não deseje ser um vaso estragado. Então me arrependo disso, Senhor. Eu quero ser um outro vaso. Aí Deus pega e faz um outro vaso segundo a sua vontade.
Então esse outro vaso é resultado de uma decisão que você toma na metade do seu caminho, onde você diz: eu não quero ser o vaso que eu sou, por isso estou nas tuas mãos para ser um outro vaso conforme a tua vontade. É isso que ele está querendo dizer. O contexto é esse. Eu não quero ser o vaso que eu sou, eu quero ser um outro vaso, segundo a tua vontade. Para isso, que temor. A quinta palavra, que saudade. Espero que depois de terminar essa pregação, vocês tenham muita saudade de mim. E que o amor de vocês seja renovado pela minha pessoa. Ou pelas pessoas que falam aquilo que você precisa ouvir. Porque a tristeza segundo o mundo fecha as portas para quem repreende. A tristeza segundo o mundo tapa os ouvidos para os profetas. Jesus, quando chegou em Jerusalém, ele chorou sobre Jerusalém, diz: ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Sabe qual é a tristeza segundo o mundo para Jerusalém? Foi a invasão pelo imperador Tito no ano 70, e Jesus chora e chora e chora, porque não era isso que ele havia projetado para aquela cidade de Jerusalém. Mas por que Jerusalém teve aquele destino? Ó Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Por que eles sentiram a tristeza segundo o mundo? Porque eles fecharam as portas para quem podia salvá-los. Essa porventura não é uma geração em que muitos filhos estão fechando os ouvidos para os seus pais, não querem ouvi-los mais? Essa não é uma geração onde estão se fechando os canais, que poderiam ser canais abençoadores de um pai, de um avô, de uma avó, de uma geração mais antiga. Eu vi um escrito que essa praticamente é uma geração que está passando, que era de uma geração que ainda não tinha, talvez, algumas facilidades que a geração de hoje está tendo. Só que algumas facilidades de hoje estão tornando as pessoas mais permissivas, porque as coisas chegam muito rápido, a comunicação chega muito rápido, então é mais difícil se conservar puro. No passado, parece que era um pouquinho mais fácil. Mas aquela mensagem queria dizer o seguinte: nova geração, aproveita essa geração que está passando. Ouça os pais, ouça os avós, ouça os pastores, porque nós ainda somos de uma geração onde a gente respeitava os professores na escola, onde a gente respeitava as autoridades, onde o pai não vinha defender o filho quando o filho estava errado na escola. Nós ainda somos de uma geração que podemos transferir alguma coisa boa para esses novos que estão chegando. Então nos ouçam. É disso que Paulo está dizendo: que saudade. Porque a carta que fora mandada para os irmãos, ao invés de produzir repulsa em relação a quem a escreveu, produziu saudades. Essa é a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus faz a gente sentir saudade da mãe da gente. Faz a gente sentir saudade do milho. Eu nunca precisei ficar ajoelhado no milho, mas a Noemi já, ela era mais sapequinha do que eu. Mas ela já... depende dos pais. Faz a gente sentir saudade do quê? Do milho. Faz a gente sentir saudade. Que saudade da minha mãe. Que saudade do meu pai. Que saudade daquele que me falava e que eu não gostava na época, mas que saudade. Ah, se eu pudesse ouvir de novo. Ah, se eu pudesse abraçar de novo. Ah, se eu pudesse passar pelo menos mais uma hora, mesmo que passou a levar paulada. Que saudade. Essa é a tristeza segundo Deus.
Essa é a tristeza segundo Deus. É isso que está animando o coração do apóstolo Paulo. Que saudade. Ao invés de vocês ficarem com raiva de mim, vocês sentiram saudade de mim. Isso é tristeza segundo Deus. Que saudade. Porque o arrependimento restaura os afetos que foram entulhados pelos entulhos da amargura, do ressentimento, da rebeldia. O arrependimento produz restauração dos afetos, a relação de filhos e pais, pais e filhos, conversão de pais a filhos e de filhos aos seus pais. Que saudade, que preocupação. Sabe quando você chega na casa de alguém e você percebeu que a pessoa se preocupou em te receber? Que preocupação. Que preocupação. Como isso produziu seriedade a ponto de você ter arrumado as coisas, de você ter dado uma satisfação, de você não ter dormido com uma informação que sabe que desagradou ao outro, mas para você aquilo não está nem aí. Ele diz, que preocupação que vocês tiveram para com a mensagem, para comigo, para com o futuro de vocês, para com os encaminhamentos. Que preocupação, que zelo. Quando a gente chega no dia da ceia, mesa limpinha, os pães, o vinho, o suco de uva, que preocupação, que ordem. Mas às vezes a nossa vida não tem nada disso. Não tem uma preocupação de arrumar uma mesa para que a família possa ali ao redor da mesa comer direitinho, com dignidade. Fazemos as coisas aos atropelos, porque a mesa para a gente não é importante às vezes. Não é importante. Que preocupação de ver os ensaios, tudo direitinho, os acordes, as vozes. Que preocupação para fazer o melhor. A tristeza segundo Deus afeta até a minha forma de me vestir, como eu venho para o culto, como eu venho para estar com as pessoas que vão congregar comigo, como eu me visto. Que preocupação. O culto não é uma passagem da academia para a igreja e para casa. Aqui não é uma passagem. Que preocupação de poder me vestir o melhor que eu puder me vestir, com simplicidade, mas o melhor, porque aqui não é uma passagem, não é um passeio, não é o Curupira. Que preocupação. Com a palavra produzida, gerou em você a necessidade de você começar a ver as coisas de uma forma diferente, em tudo que você faz, em tudo que você é. Que preocupação. Ser homem de Deus não é fácil, não. Ser mulher de Deus não é fácil, não. Mas Jesus nunca prometeu que seria fácil. Não é fácil, não. É pagar as contas. Que preocupação para pagar as contas. Preocupação para não ter dívidas. Preocupação para você não dever para as pessoas. Preocupação para você não constranger as pessoas. De você não ser pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Que preocupação. Que preocupação. Em último lugar, que desejo de ver a justiça feita. Foram 7 pontos, né? Que desejo de ver a justiça feita. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Quando a carta chegou, eles colocaram a vida deles, passaram a limpo a vida deles e trataram da situação com o irmão. E depois Paulo escreve, olha, para que o irmão não seja acometido de demasiada tristeza, perdoai-o,
para que o diabo não alcance vantagem no meio de vós. E se vocês o perdoam, eu também o perdoo. E se vocês o recebem, se ele já abandonou a prática errada, então recebam-no com amor, porque se vocês o perdoam, eu também o perdoo, para que haja paz entre nós, porque não ignoramos os ardis do diabo. Então perdoem a quem tem de perdoar, recebam a quem tem de receber e vivam em paz. Mas que desejo de ver a justiça feita. Que desejo de ver o erro reparado. Que desejo de ver tudo limpo. De tal maneira que você possa ter a dignidade de poder andar por todas as partes, em todo lugar, de cabeça erguida, podendo olhar para todas as pessoas, porque na sua consciência a justiça foi feita. E aquilo que a gente não consegue resolver agora, como vaso nas mãos do oleiro, Deus está trabalhando. A única coisa que você não pode deixar é parar a roda que faz girar o barro. Você não pode parar. O que não resolveu ainda, tenha o seu coração sincero e genuíno diante de Deus. Confia. Talvez vai passar uma semana, um mês, um ano, mas tenha no seu coração o desejo de ver a justiça feita, tenha fome e sede de justiça, mas a roda está girando e Deus está trabalhando. A roda está girando e Deus está trabalhando. Não pare a vida, não pare de viver. Continua caminhando. O que não pode se resolver agora, há de se resolver um dia. Mas o que importa é que você esteja sob a interferência da mão bendita do Pai que nos modela, que modela o vaso de barro. Em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, por gentileza. Pai querido, nesta manhã, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra bendita. Ajuda-nos, Senhor, a alinhar todas as coisas de acordo com a tua vontade boa, agradável e perfeita. Quero te agradecer pela oportunidade de ensinar, de pastorear, pelo privilégio que temos de ouvir a voz do teu Espírito Santo nesta manhã. Agora, Pai, enquanto nos preparamos para participar da ceia do Senhor, continua falando, inspirando-nos para a glória do teu nome.